A fé ilumina os meus passos, ainda que eu não entenda totalmente, ainda que o coração teimoso queira se arrumar do jeito dele. Então veja, a fé não é uma questão só de dizer, eu creio numa teoria, eu creio numa doutrina. Não, não, não. Eu creio numa pessoa, eu creio em Deus e me jogo nas mãos dele. Vejam, aí chega a dizer como Jó diz. Jó tem uma palavra que mostra bem o que é fé. Ainda que ele me mate, eu esperarei nele, e a ele confiarei a minha causa. Pense em fé. Ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Eu confio nele. Eu me entrego a ele. Repito, há coisas na vida, e não são poucas. Há coisas no mundo, há coisas no nosso coração, há coisas na história que a gente nunca vai poder entender. Mas a gente pode dizer, às vezes sorrindo e às vezes chorando: bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, que guardas os segredos. Ele sabe. Ele sabe. A mim basta saber que Ele existe, que Ele é fiel, que Ele foi capaz de entregar o seu Filho por mim. Então a fé é isso. A fé é uma coisa que pega a nossa vida toda. Então é isso que a Deivélio diz no número 5. A Deus que se revela é devida a obediência da fé. Nesta obediência, o homem presta a Deus a homenagem de entregar a Ele a sua inteligência e a sua vontade. Agora, sem a graça de Deus, o homem não consegue fazer isso. É graça, minha gente. É graça. Às vezes a gente prega para uma pessoa e não consegue crer. Às vezes uma palavrinha e outra crê. A gente acreditar, a gente crer, nunca se vanglorie porque crê. Nunca despreze quem não crê, porque não tem essa graça tão grande que você tem. E saiba, é escolha sua, mas convido pela graça de Deus. A graça de crer é o maior dom da vida, viu? É a fé. Não é a saúde, não é a família. O maior dom da vida é crer. Quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus, o pau pode quebrar nas costas, que se segura. Eu sempre gosto de contar uma coisa que eu vi no Jornal Nacional, lá pelos anos 80, 79, eu não me esqueci nunca. Era uma cheia no Paraná, a correnteza levando na casa de uma velhinha viúva. Vejam, não tinha ninguém mais ela na vida. Aquela correnteza levando aquelas casas de madeira que se faz no Paraná, levando. A velhinha olhando a casa dela indo embora. O repórter chegou e disse assim: me lembro como hoje, perdeu tudo em vovó. A velhinha nem olhou para o repórter, fez assim: perdi tudo, graças a Deus. Compreende? Quem pode destruir uma velhinha dessa? Pense que velhinha perigosa. Quem pode derrubar? Quem pode deprimir uma velhinha dessa? Compreende? A fé, ela nos dá um sustento para a existência. Então, crer é a maior graça que existe. E são os 3 grandes riquezas. A primeira é a fé. A segunda é a família, tão destruída. A família. A terceira é a saúde. Só a terceira, viu? Porque se você não tem saúde, mas tem fé, tem tudo. Se você não tem saúde, mas tem fé, é uma família que acolha você, que cuida de você, que ama você, tem tudo. Pois bem, mas a primeira é a fé. É viver sabendo que se está nas mãos de Deus. Então, veja, isso a Deivélio diz, certo? E aí, então, mas é preciso a graça divina. A Deivélio diz que a graça divina antecipa a fé. É Deus que lhe dá a graça de crer e ajuda a manter a fé. Veja, porque a graça é a ação do Espírito Santo em nós. É a ação do Espírito. Deus abre, o Espírito Santo abre os olhos do meu coração. Abre para que eu creia. Abre para que eu veja.
É um mistério muito grande. Vocês podem dizer, mas finalmente, é graça ou é a minha liberdade? As duas coisas. Mas o que vem primeiro? Aí eu pergunto, porque a gente não sabe. Tudo é graça de Deus. E tudo é fruto da liberdade humana. Tá certo? E como essas duas coisas se encontram, pertence ao mistério de Deus. Porque Deus age no mais dentro de nós, mas respeitando a nossa liberdade. Então a fé eu devo conservá-la, a fé eu devo mantê-la, a fé eu devo ter cuidado para não perdê-la. Eu posso perder a fé. Eu devo pedir a todo dia: Senhor, dá-me a graça de crer. Senhor, sustenta a minha fé. A fé é como um maná. Era uma porção para cada dia. Ninguém pode pendurar um diploma de fé. Eu posso pendurar a certidão de batismo, mas o diploma de fé é uma luta de cada dia. Cada um aqui pode perder a fé. Eu posso ser visto sem fé. Filho disso, continuo fraco, padre, freira, mas interiormente já não é filho de verdade. Interiormente já não me entrego. Arrumei minha vidinha do meu jeito. Deixei de sair de mim para buscar a vontade de Deus. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Porque a fé mexe conosco em todos os aspectos da vida da gente. Então repare, Deus se dá totalmente a nós, se revelando, se mostrando, nos amando e espera de nós uma resposta total. Então, bem simples, ao Deus que se revela, o homem responde com a pronto, bem simples, com a fé. Está certo? Essa fé tem três sentidos. Aqui cuidado, porque aqui, veja, aqui Lutero, os protestantes erram. A fé dizer eu creio tem três sentidos. Primeiro, eu creio que Deus existe. A carta aos Hebreus diz que quem crê em Deus deve crer primeiro que Ele existe. Segundo, eu creio que Deus fala a verdade. Então, crer é crer que Deus existe, crer que Deus me falou a sua vontade, me revelou algo do seu mistério. Então, a fé também tem doutrina. São Paulo dizia: se alguém pregar um evangelho diferente do meu, seja anátema. E terceiro, a fé é confiança, é se jogar a Deus. Então tem essas três coisas: creio que Deus existe, creio que Deus fala a verdade, creio que Deus me sustenta, eu posso me jogar nele. Às vezes vocês escutam nossos irmãos protestantes, para eles fé é somente se jogar em Deus e acabou, esquecendo essas duas outras dimensões. Creio que Ele existe, creio que Ele fala a verdade, devo crer do modo correto. Está certo? Então a fé envolve essa dimensão das verdades reveladas. Isso está no número 6 da Dei Verbum. Diz: olha, até mesmo a existência de Deus que a gente pode perceber na criação. São Paulo vai dizer também na carta aos Romanos que a gente olhando a criação, o livro da sabedoria também diz no Antigo Testamento, que a gente olhando a criação pode ver que existe um Deus que é bom, que é poderoso. Mas a Dei Verbum diz: é pela revelação que a gente crê nisso com toda certeza. Porque aí versou a nossa cabeça. Foi Deus quem revelou. Está certo? Então com isso aí a gente termina a parte que era de ontem. Aí vamos ver agora a transmissão da revelação. É o capítulo 2 da Dei Verbum. Como é que essa revelação é guardada e é transmitida na igreja? É o número 7 da Dei Verbum, certo? Veja, a Dei Verbum começa dizendo assim: Cristo, repare que eu não falei ainda da Bíblia. Desde ontem eu estou com essa conversa cumprida de revelação e ainda não falei da Bíblia. Está certo?
Então cuidado, viu? Revelação não é assim igualzinho a Bíblia. A gente vai ver daqui a pouco onde é que a Bíblia se encaixa na revelação. Então Cristo, cume, ponto alto da revelação, porque nele Deus veio pessoalmente, nele Deus se comunicou a nós totalmente. Quem me vê o Pai, eu e o Pai somos um. Vejam bem, Cristo enviou os apóstolos para que pregassem a todos o Evangelho que fora prometido. Eita, que essa frase a gente pode escutar assim e dizer, entendi, mas não é bem assim não. Essa frase tem muita coisa para a gente pensar. Primeiro, o Evangelho que foi prometido. O que é o Evangelho? O Evangelho não são aqueles 4 evangelhos com E minúsculo. Tem evangelhos com E minúsculo, são aqueles 4 livros que os antigos cristãos chamavam de Memórias dos Apóstolos. E tem o Evangelho com E maiúsculo e só tem um. São Paulo diz aos Gálatas, olha o que São Paulo diz, lá pelo ano 64 mais ou menos, não, 64 não, 54 mais ou menos, se alguém vos anunciar um evangelho diferente do meu, seja nada. E nessa época não tinha nenhum evangelho escrito. Nesse ano São Marcos estava escrevendo o evangelho dele, que foi o primeiro que escreveu, e tem o evangelho de São Paulo. Vejam, o evangelho não é um livro. O evangelho é o anúncio da salvação que Deus nos deu no seu Filho Jesus Cristo. Vejam, o evangelho é isso. Deus nos salvou, Deus veio nos visitar, Deus veio nos trazer para a amizade com Ele, pelo seu Filho Jesus Cristo, que por nós se fez homem, morreu e ressuscitou. E quem crê nisso, nesse evangelho, nessa boa notícia, tem a salvação. Aqui não tem um site. Entenderam o que é o evangelho? Quando Jesus diz, convertei-vos, crede no evangelho. E ele disse no evangelho, cumpriu-se o tempo, veja, o tempo da revelação, o tempo da preparação, cumpriu-se o tempo, comigo o reino de Deus, o reino do Pai chegou para vós. Eita, é coisa boa, convertam-se, porque vocês já estão sentados no trono do coração, saiam do trono para deixar Deus reinar, creiam nessa boa nova, nesse evangelho. Entenderam o que é o evangelho? É o anúncio de Jesus, morto, feito homem, morto e ressuscitado, Salvador da humanidade. Jesus que traz o reino de Deus. Esse é o evangelho prometido. Os profetas falam dele. Tudo no Antigo Testamento fala da bênção que Deus um dia iria dar. Naqueles dias virão, veja, em que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Veja os ossos secos do profeta Ezequiel. Dias virão em que aqueles ossos dias virão em que o deserto será um jardim. Veja, era nos tempos que o Messias viesse para trazer a salvação de Deus. O evangelho é isso. Chegou. A palavra evangelho aparece pela primeira vez no profeta Isaías. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que evangeliza Sião, que proclama uma boa nova, evangelion, boa nova, que proclama a boa nova a Sião, que diz, o teu Deus reina. É Jesus que vem dizer, vem trazer o reino de Deus. Esse é o evangelho. Entenderam o que é o evangelho? É o anúncio de Jesus. A gente não prega o... Se notaram que ninguém diz assim, eu vou pregar os evangelhos.
a gente não vai pregar os evangelhos. A gente prega o Evangelho. E na missa a gente escuta o evangelho. Segundo fulano. Mas é o evangelho. É isso. Compreenderam? O anúncio de Jesus. Então veja, Jesus confiou aos apóstolos que pregassem a todos o evangelho prometido. O evangelho da salvação. A boa notícia, a novidade alegre da salvação. É por isso que o evangelho não pode ser o anúncio de pecado. Vou pregar o evangelho. Quem não ama a Deus está no inferno. Isso não é evangelho, só notícia triste. Quem está no inferno? Veja, tá certo? Vou pregar o evangelho. Ou muda de vida ou vai queimar nas profundas. Isso não é evangelho. Veja, o evangelho é o anúncio da boa nova da salvação trazida em Cristo. Agora, depois de pregar isso, diz: aceitam ou não? Acreditam ou não? Porque haverá consequências. Se eu me fecho para o Senhor fica de fora da minha vida e eu vou perdê-lo para sempre. Não é brincadeira. Diante do evangelho eu tenho que me decidir. Mas o evangelho não é o anúncio de uma miséria do inferno. O evangelho é positivo. Agora existe uma resposta, uma decisão. Compreenderam isso? Estou dizendo isso para que não aconteça da nossa pregação do evangelho ser pregação de miséria, de calamidade. Está certo? Não. O evangelho é positivo. Não é pregação do inferno, é pregação da salvação. Agora também é advertência. Padre Antônio Vieira dizia: a palavra de Deus, diz isso no sermão da 60ª, ela pode não dar fruto. Se eu me fechar, ela não dá fruto, mas ela sempre vai deixar efeito. Um efeito de vida para quem crê e um efeito de morte para quem não crê. Quando a gente encontra a palavra do Senhor, sempre vai ter um efeito na nossa vida. A gente nunca sai do mesmo jeito. Ou se abriu e disse sim e melhorou, ou se fechou e disse não e piorou. Bom, depois a Dever diz outra coisa importante para a gente entender. Isso aqui era uma briga tão grande na igreja com os protestantes. Diz que o evangelho, vocês agora já sabem o que é o evangelho, é a fonte de toda verdade salutar, quer dizer, de salvação, e de toda regra moral, de toda regra de vida. O que é isso? Os protestantes e os católicos brigavam assim. Os protestantes diziam: a única fonte da revelação é a Bíblia. Eles ainda dizem, né? Está aqui na Bíblia. É a única regra de fé. É a única norma de fé. Os católicos diziam: não. As fontes da revelação são duas. A tradição oral e a escritura. O concílio, a Dever dá um jeito nisso. A única fonte da revelação é o Evangelho da Graça. Já o concílio de Trento já falava um pouquinho disso. Toda a revelação de Deus é em Jesus. O Antigo Testamento preparava para Jesus. O Novo Testamento dá testemunho de Jesus. A pregação oral dá testemunho de Jesus. Então a única fonte da revelação de Deus é Jesus. Em Jesus Deus se revela. Pois bem, o Evangelho da Graça é a única fonte da revelação de Deus. Veja, no Evangelho que Cristo anunciou, e Cristo é o próprio Evangelho, eu disse ontem, não é só a palavra de Jesus, é olhar Jesus, é ver Jesus. Ali está toda, veja, a norma da fé, o que eu devo crer, e a norma da moral, de como o cristão deve viver. Agora, este evangelho se encontra na tradição oral e na tradição escrita, que é a escritura. Então, se eu perguntar assim, quantas fontes da revelação existem? O que você diria? Uma ou duas? Uma. Pronto. É a Bíblia,
Não. Quem é? Jesus. O Evangelho que é Jesus. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso coração se fixa em Jesus. Nele o Pai se revelou. Dele vem tudo. Ele é a fonte. Ele mandou seus apóstolos pregarem este Evangelho. Este Evangelho foi primeiro pregado no Gogó, como eu estou fazendo agora, e depois foi colocado por escrito. Então veja como já vai mudando tudo. Primeiro você tem o Evangelho, que depois dele, não é? Continuou pregado oralmente e também foi colocado por escrito. Tá certo? Então vamos ver mais o que é. Isso é o número 7 da DIVERB. Olha aqui. Então, os apóstolos e varões apostólicos. Quem são esses tais varões apostólicos? Está falando ali, no número 7 da DIVERB. Pode olhar, não sou eu não. Quem são esses homens apostólicos? São aqueles que ajudaram os apóstolos. Tito, Timóteo, Silas, Silvano, tá certo? Veja, são Barnabé, são varões apóstolos, tá certo? Esses homens eram muitos, o nome de alguns a gente sabe, outros não. Olha aqui, eles pregaram oralmente com a vida, que coisa linda, pregaram com a vida. Viveram feito, vou dizer como nordestino, viveram feito judeu errante em pregando. Não, nenhum deles ficou rico pregando o Evangelho. Nenhum deles. Vocês nunca vão ver um apóstolo ou um varão apostólico dizendo: Jesus me abençoou e eu fiquei rico. A riqueza foi ser perseguido, ser apedrejado. A riqueza foi morrer por causa de Cristo. Um pouquinho diferente dos pregadores contemporâneos. Bem pouquinho a diferença. E o povo é sem juízo e vai atrás. Porque não tem juízo. Sempre comichão os ouvidos, como diz a Escritura. Vão atrás de novidade. São culpados também. Não são bobinhos, não. São culpados. É porque vão atrás de Deus por interesse, não por amor. Querem barganhar com Deus. Do mesmo jeito que vendem voto, fazem isso. Vende a fé. Mesma coisa. Mesma coisa. Entende? Então vejam, porque está aí um exemplo. É só olhar como esses apóstolos viviam e como esses senhores vivem. Então olha como é bonito. Pregavam com a vida. Pregaram oralmente com a vida, com instituições. Instituições, como assim? Por exemplo, a celebração dos sacramentos, a celebração do domingo, os preceitos morais que eles davam. Vejam, tudo isso são instituições que os apóstolos e os seus auxiliares, os varões apostólicos, foram dando à igreja, porque receberam isso das palavras e da vida do Senhor Jesus. E sob a inspiração do Espírito Santo, eles foram ensinando a igreja. É muito importante entender que os apóstolos são inspirados pelo Espírito de Cristo. Cristo garantiu, minha gente. O católico nunca deveria ter medo. Eu estarei convosco todos os dias. O meu Espírito vos conduzirá à verdade plena. Vocês querem ver o exemplo disso? Jesus não disse nada se os cristãos deveriam se circuncidar ou não, feitos judeus. Se os cristãos deveriam guardar o sábado ou não, feitos judeus. Jesus não falou diretamente sobre isso. Na primeira geração de cristãos, eu falo comigo sobre isso. Veja, os cristãos que antes eram fariseus queriam que a gente continuasse cumprindo a lei de Moisés, cumprindo o Antigo Testamento. E outros cristãos que antes eram pagãos, ou viviam no meio dos pagãos e se converteram ao cristianismo, queriam que os cristãos fossem liberados da lei de Moisés. Olha a confusão. E agora, para resolver isso? Vejam, os apóstolos se reúnem em Jerusalém. Vejam como eles dizem comigo, na decisão final.
pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Veja, a igreja sabe que pode contar com o Espírito de Cristo. Como é que a gente sabe de certeza que a igreja católica não traiu a doutrina? Eu vou olhar, vou conferir. Não vá fazer isso que não vai dar certo. Você sabe porque ela, geração após geração, foi escutando a palavra de Deus na força do Espírito Santo. É crer ou não crer no que Jesus disse. Jesus disse: não temas, eu estarei convosco. O meu Espírito vos conduzirá à verdade plena. Se eu creio nisso, eu posso ficar tranquilo. Eu fico aperreado quando chego em católico com um amigo e diz assim: eu quero ver. Se eu me mostro na Bíblia, acho que a igreja está ensinando. Eu digo: eu não vou fazer isso, porque você já está se colocando como juiz da igreja. Veja, você chega com a Bíblia e diz: eu vou julgar a igreja. Depois pega a sua Bíblia e xisque, porque já está errado na cabeça. A cabeça já está protestando. A cabeça já é fundamentalista. Acha que a Bíblia é uma receita de bolo. Quando a mulher fazer a receita, vai fazer o bolo, 2 xícaras de farinha, uma colher de óleo. A Bíblia não é isso. Então serve sacramento. Cadê na Bíblia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é assim. Não é assim. Não é assim. A igreja, vocês vão ver como se formou a Bíblia e como é que a igreja interpreta a Bíblia. Na sua história, inspirada pelo Espírito Santo, veja, o Espírito